Anatomia humana, coração. Eu amo anatomia. Bom, essa matéria é espetacular. Hoje a gente vai ver uma bomba que bombeia sangue em torno de 7.000 litros por dia. Então, nosso coração ele consegue bombear mais ou menos 7 caixas d'água daquelas de 1.000 litros por dia. 7,2, né? Caixas d'água. Então é muita coisa, muito sangue por dia, né? Sendo bombeado, levando nutrientes e oxigênio para os tecidos. Então vamos começar hoje vendo essa matéria importante e fantástica. Bom, uma visão geral da circulação pulmonar e sistêmica. Uma bomba no ar. Então, sangue, bombeia sangue para o corpo em geral e também para os pulmões. Então, basicamente, o que o coração faz? Ele vai bombear sangue inicialmente para os pulmões, saída da principal parte do CO2 e entrada de oxigênio. Então a gente chama isso de circulação pulmonar. Então a artéria pulmonar leva o sangue para os pulmões, vão gases, fazer a hematose, vai se realizar a hematose e vão entrar pelas veias pulmonares com sangue arterial rico em oxigênio, vai entrar no ventrículo esquerdo pela aorta, chamado de... Tudo bem? Então, a primeira circulação, que a gente chama ela, circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. E a segunda, é a mais importante, todas, né, as duas, circulação sistêmica, que também é extremamente importante. Vamos dar uma olhada mais para frente. Vamos ver agora a região onde fica o coração. O coração fica numa região no meio do tórax. E o mediastino, ele é extremamente importante porque ele fica entre os pulmões direito, né, pulmão esquerdo, as ramificações das artérias, e ele tem uma cavidura que evita o atrito, que ele fica se mexendo o tempo inteiro. Está batendo 75 vezes por minuto em média, e isso gera um certo atrito. Então tem uma bolsa que envolve o coração, isso é muito interessante, chamada pericárdio. Tá? Bom, aqui o tecido que a gente já viu em outra aula de fisiologia no mesmo canal, no meu canal Rodrigo Eberhardt, você dá uma olhada lá que tem o tipo de miocárdio. Então o miocárdio é um tecido do coração, né? Mio quer dizer músculo, né? E veja lá, mio é músculo e cardio, né? Então, as teclas estão movendo aqui o cursor, desculpe. Então, miocárdio e cardio quer dizer o que? Coração, tá bom? Então músculo quer dizer cardio, músculo do coração, mio é músculo, cardio coração, então músculo do coração, beleza? Bom, passando aqui para a região, então a orientação do coração é 66% virado para a esquerda. Isso é importante que vocês saibam também, tá? Ele tem essa inclinação voltada mais para a esquerda. Então, por isso que o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Tudo bem? Então, se eu fizesse uma linha aqui, ó, no coração, boa parte dele, tá bom? Está ligado aqui ao lado esquerdo. Então, 66% virado para o lado esquerdo, principalmente o ventrículo esquerdo, né? Tá? Que é maior. Bom, outra coisa super importante que a gente está vendo aqui é a anatomia, né? Então você tem aqui a parte ascendente da aorta,
Aqui a artéria é o tronco pulmonar, artéria pulmonar. Aqui o ramo esquerdo, depois o ramo direito. Vem direito, essa parte. Ventrículo esquerdo. Liga, parte ascendente da aorta, artéria subérea carótida comum esquerdo, tronco cefálico, parte válvula, tecido adiposo no sulco coronário, tem as artérias toda na região aqui. Aqui também, aqui mostrando de um cadáver, né? Pelo direito, a esquerda do pericárdio. Então essas são partes importantes, tá? É isso que vocês têm que levar em consideração. Tudo bem? Tá aí. Segredinho, né? Então, ó, sulco coronário, artéria coronária direita, átrio direito, aurícula direita, veia cava. Então, voltando aqui, a gente tem mais situações. Veia cava superior, linha parietal pericárdica serosa, parte ascendente da aorta, ramo marginal direito, sulco coronário, né? E aqui uma face posterior, visto por trás, né? Então você tem aqui as veias pulmonares, o átrio esquerdo, ventrículo direito, arco da aorta, artéria pulmonar, veias pulmonares esquerdas, superiores e inferior, tecido adiposo no sulco coronário e aqui o mesmo design num coração também dissecado. Fantástico, né? Maravilhoso. Bom, outra parte bacana demais, aqui uma secção frontal coronal do coração em repouso, mostrando principais referências, o trajeto do fluxo sanguíneo através dos átrios e ventrículos. Então olha que bacana, as cordas tendíneas, os músculos papilares, e aqui puseram luz dentro do coração. Então, uma vista interna do ventrículo direito. Essa parte aqui direita, né? Fantástico. Bom, então, ó, arco aórtico, tronco pulmonar, válvula do tronco pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, veia cava inferior, veia cava superior, artérias pulmonares direita, parte ascendente da aorta, né? Artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda, ligamento arterial, ducto arterial, tronco pulmonar, como já havia falado, ósteo do seio coronário, fossa oval, bem conhecido, né? Aí aqui passa pela válvula, né? Pela válvula atrioventricular, tricúspide, que é a válvula tricúspide, né? Aqui temos então a parte descendente da aorta, temos aqui a trabécula do septo marginal, o septo interventricular entre os dois ventrículos, então o sangue chega do corpo por aqui, tá? O normal é desenhar em azul, né? O sangue, desculpa, e ele vai chegar aqui no coração novamente, ele vai sair para os pulmões pelo arco pulmonar direito e esquerdo e vai voltar para o coração pelas veias pulmonares, através do átrio esquerdo. Vai entrar dentro, vai passar pela válvula mitral, ou válvula, entra no ventrículo esquerdo, que é o mais forte, que vai levar sangue, vai se contrair, vai sofrer uma sístole, né, uma contração, e vai levar o sangue através da aorta para todo o corpo. Então, basicamente esse é o caminho do coração. E aqui as válvulas, né? Quando a válvula tricúspide e a mitral estão abertas, a válvula do tronco pulmonar e da aorta estão fechadas. E quando essas duas estão fechadas, as válvulas da aorta e do tronco pulmonar estão abertas, para evitar o refluxo, tá bom? Então, as válvulas funcionam num único sentido, tá?
válvulas, isso aqui é muito importante, tem um único sentido. Por quê, professor? Porque senão o sangue voltaria. Então aqui está um vaso, a válvula está aqui, o sangue, esse aqui é o caminho do sangue, né? Ele vai seguir um caminho só. Então ele não pode voltar, ele vai ter uma restrição na volta. Tá? É isso. E aqui, ó, uma circulação coronária, aqui as veias coronárias em volta do coração. Ramo intervertebral. Então essas artérias e veias são muito importantes, que levam nutrientes para o miocárdio, né? E se tiver uma obstrução nessas artérias, pode acontecer infarto do miocárdio, né? Que é a parada de oxigenação do coração. Tá legal? Aqui uma angiografia coronariana. Bacana, né? Então, vista lateral, mostrando as artérias coronárias, né? Esquerda, ramo lateral, para ver se tem algum probleminha, né? Tá? Para ver se tem algum entupimento na artéria, para daí se fazer, por exemplo, o uso de stents. Seria uma gradinha finíssima, bem fininha, milímetros, que é introduzido na artéria femoral e ela entra pelo corpo, o médico vai colocando esse caninho, vamos dizer assim, junto com uma telinha, chega até as artérias coronárias, ele vai vendo por raio-x online, e aí ele vai inflar esse stent, vai aumentar o diâmetro da artéria coronária. Tá? Angioplastia, por exemplo. Então aqui a circulação coronariana e teste clínico, né? Então, ó, ampliado, coração saudável aqui, ó, circulação normal, mas aqui a circulação ela tem uma restrição. Dá uma olhada aqui que a parte roxa, ó, tem sérias restrições, ó. Não está conseguindo levar sangue nessas regiões, tá vendo? E aqui possivelmente pode estar tendo um infarto, que literalmente o músculo cardíaco está morrendo. E aí é introduzido então a angioplastia. Em C, o que a gente está vendo? É um balão, pode ser utilizado para remover o bloqueio da artéria. E ele é inflado, estão vendo? Ele vai se inflar aqui para os lados e vai permitir a passagem de sangue normalmente. Então aqui pode acontecer dessa forma, estão vendo aqui, ó? O stent é colocado aqui e aí o fluxo de sangue volta e renutre com oxigênio a artéria coronária e, por consequência, o coração volta a receber oxigênio. Tá legal? Isso é maravilhoso, né? Bem legal. Então veja lá, ó, frequentemente um stent é inserido, chama stent, tá? É como se fosse uma gradinha. Já viram bobs de cabelo de mulher? Ele parece um bobs, só que ele se abre assim. Ele é um bobs fininho, bem grande, que o médico consegue manipular ele e abrir dentro da artéria. Então previne a recorrência de placas. O stent é inserido no ramo interventricular, nesse caso, né? Da artéria coronária esquerda. Então, com o uso de imagem, um contraste, que é o diagnóstico por imagem, o médico sabe, por exemplo, o cardiologista vai entender onde está o problema. Aqui então o radiologista ele dá uma examinada, passa para o cardiologista o problema e ele vai resolver usando então um balão para inflar a artéria coronária, um stent, que é uma gradinha que vai fortalecer essa paredinha e facilitar a passagem de sangue. É como se fosse uma ponte. Vamos dizer que a passagem de sangue seria a passagem dos carros, né? Aí, vamos dizer que tem um bloqueio nessa ponte. Então o stent ele vai abrir, vai alargar essa ponte e vai permitir a passagem dos carros. Vamos pensar assim, como se o sangue fosse os carros, tá? Mais ou menos isso. Beleza? E aqui o ciclo cardíaco, né?
contração dos átrios, passagem de sangue para os ventrículos, contração ventricular, sístole, né, ventricular, aí passagem de sangue para a artéria pulmonar e a artéria principal, que é a aorta, depois o relaxamento, que é a sístole atrial e sístole ventricular. Bom, e aqui os nós, depois vocês dão uma olhada na parte de fisiologia humana, que já tem lá uma aula pronta. Aqui o nó sinoatrial, onde vai começar os estímulos nervosos, vão passar pelo nó atrioventricular, passa pelo ramo atrioventricular, fascículo atrioventricular e aí para o ramo direito e esquerdo através das fibras de Purkinje. E aqui mostrando um marca-passo interessante que vai ajudar o coração a bater. Olha lá, o coração está aqui e aqui vai emitindo energia elétrica para ajudar. Tem uma bateria, também no tamanho da bateria aqui, bateria de lítio, cádmio, né? E um sensor elétrico que vai ritmando o coração, vai ajudando quando o coração não consegue bater por conta própria. Tem pessoas que têm problema, há uma morte desses nervos e a pessoa não consegue ter o batimento cardíaco adequado. Luiz Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo, escritor, agora teve que colocar marca-passo há pouco tempo, né? Marca-passo artificial. E aqui a monitoração do coração, aqui o monitoramento por ultrassom, né? Aqui uma angiografia coronária com contraste, usa-se às vezes material radioativo, um ecocardiograma, aqui é um ultrassom, né? Ultrassom, né? Do coração, mostrando aqui os ventrículos e os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, aqui é o contrário, né? Átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui então o contrário, então tem que, né, mostrar da maneira adequada. O que mais? Aqui mostra em C uma tomografia computadorizada, mostrando um corte do coração, secção oblíqua, e a vista posterior do coração. Aqui tem imagens bem mais modernas que essa, mas alguns tipos de imagem para monitoramento do coração, tá? Tem coisas mais modernas que isso. E aqui o eletrocardiograma, né? A onda P de despolarização do átrio, repolarização, depois QRS, despolarização ventricular, né? E aí contração do ventrículo, e depois a repolarização do ventrículo, onda T. Então é sempre o PQRST, né? O famoso, né? Então onda P, onda Q, R, S e T. Despolarização atrial, ventricular e repolarização do ventrículo. Tá legal? Aí tem que ter um ritmo certo. Isso é um eletrocardiograma normal. Tá legal? Então aí o gráfico representa então os fenômenos elétricos monitorados por eletrodos, né? Então você tem ali o triângulo de Einthoven, né? Que vai também ser colocado então os eletrodos no peito e na perna, no braço aqui também, né? Certo? Bom, e aqui a inervação autônoma do coração, sistema simpático, parasimpático. O simpático usa adrenalina, por exemplo, noradrenalina. Aqui acetilcolina. E aí ocorre, por exemplo, então, diminuição dos batimentos cardíacos, né? Aqui aumento dos batimentos cardíacos. Só para vocês entenderem, então. Aí você tem um centro cardioinibidor, núcleo posterior do nervo vago, centro cardioacelerador,
fica na medula, no bulbo, né? Antes da medula, no bulbo. E aí a medula espinal vai permitir a passagem da fibra pré-ganglionar, gânglios do tronco simpático, gânglios cervicais e torácicos, torácico 1 a torácico 4, e a fibra pós-ganglionar e o nervo cardíaco que irá inervar o coração, tá? A fibra pré-ganglionar, sinapses do plexo cardíaco e fibras pós-ganglionares parasimpáticas. Então, controle do coração autônomo. E é isso, pessoal. Encerramos então essa bela aula falando do coração com belíssimas imagens de diagnóstico por imagem. Grande abraço para vocês. Fiquem com as imagens. Então, realmente o coração é uma parte fascinante desse órgão que bombeia, faz 3 bilhões de bombeamentos durante a nossa vida. A gente tem que cultivar o nosso coração, fazendo exercícios, cultivar a força do músculo cardíaco, porque o músculo é uma entidade que, se você parar de usar, ele começa a diminuir sua força. Então, sedentarismo, álcool, cigarro podem afetar seu desenvolvimento, seu comportamento fisiológico, né? Sua anatomia, e aí interfere no funcionamento do coração. Então, o coração, quanto mais você usa ele adequadamente, fazendo exercícios físicos regulares, melhor vai ficar então o nosso coração. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço, curtem lá, dá um joinha no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço para vocês, até mais. Convidem os amigos para entrar no canal também. Tchau, tchau, obrigado.